Epístola aos Romanos. O título da epístola, Epístola de Paulo aos Romanos. Essa epístola é chamada por alguns de Evangelho Paulino, pois ele apresenta nela o mapa romano para a salvação, ou a doutrina da salvação. Também alguns o chamam de Quinto Evangelho, embora ele não fale sobre a vida de Jesus Cristo, ele apresenta o plano de Deus para a salvação. Pano de fundo, autoria, Paulo, o servo, separado para o Evangelho, Romanos 1:1, servindo o Evangelho, Romanos 1:9, salvo pelo Evangelho, Romanos 1:16. A procedência foi escrita de Corinto, enquanto Paulo esteve por 3 meses naquela cidade. Atos, capítulo 20, versículo 3. Escreveu enquanto esperava os representantes das igrejas gentílicas que trariam oferta para os santos pobres de Jerusalém. 1 Coríntios, capítulo 16, 1-4. Os nomes dos que estavam com Paulo, quando ele escreveu a epístola, são ligados a Corinto. Febe, por exemplo, é membro da igreja de Cencreia, no porto de Corinto. Gaio era hospedeiro de Paulo. Timóteo também está ligado a Corinto. Erasto era tesoureiro da cidade. Muito bem, a data, escrita entre 56 e 59 a.C., destinatários à igreja de Roma, em que a maioria era gentílica e a minoria judaica. Paulo não tinha objetivos de que a epístola fosse lida pelos judeus. Ou ele fala 60 vezes sobre o Velho Testamento. Fala também aos gentios. O tema da epístola é a justiça de Deus. Capítulo 1:1-3:20, a condenação. 3:21-5:21, justificação. Romanos 6-8, santificação. Romanos 9-11, dispensação. E Romanos 12-16, exortação. Algumas peculiaridades, né? É uma das epístolas mais lógicas, teológicas, sistemáticas e racionais de todas as epístolas de Paulo. Foi escrito a uma igreja que Paulo não fundara nem havia visitado. São usados termos forenses para aplicar, então, de modo teológico, como o termo justificação, ato de ser declarado justo. Paulo diz que era devedor, tanto a judeus como a bárbaros, a pessoas inteligentes e pessoas sem inteligência. Ele diz que o Evangelho tem um poder dinâmico, né? Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder, o dinamis de Deus para todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, né? Paulo diz que a salvação não vem de obras, porque elas são abomináveis, não vem da raça, porque está toda debaixo da maldição, não vem do caráter, porque esse é como trapo de imundícia, ela vem pela fé e unicamente pela fé. Tá? O propósito do livro é apresentar de uma maneira lógica, sistemática, o Evangelho de Deus. Frase-chave, Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. Versículos chaves, Romanos 1:16, 17. Palavra-chave, justiça, citada 30 vezes no livro. Lugar principal, Roma, capital do Império, né? E a igreja de Roma, Paulo não foi seu fundador. Talvez alguns dos forasteiros romanos que estavam no dia de Pentecostes tenham voltado para
Roma e ali iniciado uma nova igreja. Então, fechamos assim o resumo do livro de Romanos. Primeiro aos Coríntios. Pano de fundo, autoria, apóstolo Paulo, procedência, carta escrita em Éfeso, né? A ocasião foi no final dos 3 anos que Paulo permaneceu em Éfeso. Atos 20, 31, 1 Coríntios 16, 5 a 9. Cenário, Paulo ouvira notícias desagradáveis dos coríntios e lhes escreveu uma carta, 5:9. Nesse meio tempo, membros da casa de Cloe e outros foram até Paulo em Éfeso, levando notícias das divisões e do comportamento de certos membros. Paulo havia recebido deles uma carta com muitas interrogações, então ele aproveita a oportunidade para lhes escrever esta epístola, né, que orienta na resolução de problemas da igreja e responde dúvidas dos coríntios. Data primavera de 57 depois de Cristo. Alguns acreditam, e de fato a própria epístola diz, que não era a primeira epístola que Paulo escrevia aos Coríntios. Essa primeira epístola, nós não temos conhecimento prático dela, apenas sabemos que Paulo escreveu aos Coríntios, que eles também mandaram uma epístola para Paulo, né? Uma coisa inusitada, uma igreja que havia escrito também para o apóstolo, né? E o apóstolo já havia agora responde o que nós entendemos como primeira carta, que de fato seria a segunda, tá? Os destinatórios são os crentes da cidade de Corinto, né? Foram evangelizados por Paulo na segunda viagem missionária, Atos 18, 1 a 8. Tá? Ali, em Corinto, Paulo ficou hospedado na casa de Áquila e Priscila, judeus que haviam sido expulsos de Roma, Atos 18, 2 e 3. Ficou lá 18 meses, 1 ano e meio. Apolo também pregou nesta igreja, por isso havia lá pessoas que eram do partido de Apolo, de Cefas, de Paulo e também de Cristo, né? Os mais espirituais. O tema, o modo cristão de vida, tá? O esboço da epístola, divisões condenadas, capítulo 1 a 4, disciplina administrada, capítulo 5 e 6, dúvidas esclarecidas, de 7 a 11, dons orientados, de 12 a 14, doutrina da ressurreição, capítulo 15, despedidas e recomendações, capítulo 16. Peculiaridades, o nome Senhor tem um lugar preeminente neste livro. Tá? 1 Coríntios 1, 31, 2, 8, 2, 16, 3, 20, assim por diante. Paulo escreve o livro quase que unicamente para resolver problemas e esclarecer dúvidas. É a única epístola que Paulo aborda o dom de línguas. É uma igreja que Paulo chama de carnal. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Então, eles tinham todos os dons, mas isso não lhes fazia crentes espirituais. Eram chamados de carnais. Ensinamentos notáveis. Quando os crentes não reconhecem Cristo como Senhor, acontecem muitos problemas. Daí a ênfase de Paulo na palavra Senhor. Há 3 tribunais diante dos quais compareceremos. De acordo com Paulo, o tribunal dos homens, da consciência, e o tribunal de Cristo. Imoralidade, mau testemunho, confusão na vida e ensinos da igreja devem ser corrigidos com firmeza. Paulo chega a entregar um cristão que estava cometendo um pecado contumaz contra a sua madrasta, né? Tendo relações com sua madrasta, ele entrega a Satanás, 1 Coríntios 5, 1 a 5, mas a segunda epístola, em capítulo 2, 6 a 8, ele é recomendado que a igreja o receba de volta, uma vez que se arrependeu.
Alguns aspectos interessantes. Paulo respondeu às perguntas que os coríntios haviam feito por carta, que pode ser sumarizado como segue. Era aconselhar aos crentes a se casarem, o cônjuge crente deveria continuar vivendo com o incrédulo, e o crente deve comer alimento sacrificado aos ídolos. Então, são aí as perguntas, né? Qual o significado da variedade dos dons espirituais? As mulheres deveriam cobrir a cabeça em cultos públicos? Como deveriam fazer as coletas para os pobres da Judéia? Tá? Então, a carta foi escrita em particular aos coríntios, mas também serve de orientação a todas as igrejas em geral. Propósito: corrigir erros e desordem, esclarecer dúvidas surgidas na igreja e estabelecer um modo cristão de conduta. A palavra-chave é espiritual, a proposta de Paulo para os coríntios. Versículo-chave, capítulo 3, versículo 1. Lugares principais: a cidade de Corinto. A população da cidade era de 400.000 pessoas. Era uma cidade entregue à devassidão, promiscuidade. Naquela cidade existiam prostitutas cultuais que tinham suas cabeças rapadas, e então criou-se uma dificuldade na igreja, porque muitas mulheres estavam vindo à igreja com seus cabelos tosquiados ou cabeça rapada, e isso era uma identificação com a prostituição cultural. Isso refletia também falta de submissão aos maridos. Então, como sinal de sujeição e submissão ao marido, as mulheres não deviam orar de cabeça descoberta, deveriam usar o véu ou o cabelo que foi o cabelo crescido que foi dado em lugar de véu. É a única igreja que Paulo faz essa recomendação. Entendemos que isso em virtude do contexto em que a igreja estava. Então, fechamos aí a epístola, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, ela, na verdade, seria a terceira, né? Tem como pano de fundo a sua procedência. Foi escrita de Filipos, na Macedônia, né? Uma onda de desconfiança em relação ao apóstolo Paulo tomava conta da igreja de Corinto, introduzida por falsos apóstolos, né? Então, Paulo havia escrito 1 Coríntios e em Éfeso. Saiu de Éfeso devido a um grande tumulto, Atos capítulo 19. Enquanto esperava notícias, estava ansioso e preocupado. Recebendo notícias, escreve 2 Coríntios e manda pelas mãos de Tito. A data da escrita 50 depois de Cristo, os destinatários à igreja de Corinto. O tema da segunda epístola é serviço e autoridade de Paulo. O esboço da epístola é dignidade do ministério de Paulo, capítulo 1 a 7, doações para os santos da Judéia, capítulo 8 e 9, defesa da autoridade apostólica, capítulos 10 a 13. Então, algumas peculiaridades: é uma epístola pessoal e autobiográfica. Aí, nessa epístola, encontramos grande quantidade de palavras expressando o sentimento do coração, do corpo, sofrimento da mente. Ao mesmo tempo, palavras que refletem conforto, triunfo, aflição, angústia, desprezo, jejuns, trabalhos, etc. Alguns ensinamentos notáveis: o irmão em pecado, uma vez disciplinado e genuinamente arrependido, deve ser perdoado e restaurado. Contribuir é um grande privilégio que cada crente deve buscar. Primeira dádiva a ser dada não é o dinheiro, mas é a própria dívida. Satanás e seus ministros podem se apresentar como anjos de luz e ministros da justiça
para enganar os crentes. O crente não pode se associar aos incrédulos. Não se pode misturar a luz com as trevas. Paulo ensina a contribuir da pobreza com generosidade, ensina como fazer de modo espontâneo, alegre, abundante. Paulo fala sobre o espinho na carne, que seria provavelmente uma fraqueza física, talvez um problema na visão. E ele tenta se livrar do problema, orando a Deus, mas logo percebe, as 3 vezes que Deus diz: a minha graça te basta, que aquilo era, na verdade, o meio de Deus impedir que ele se tornasse soberbo devido às visões que havia tido, ter subido ao terceiro céu, ouvido palavras inefáveis. Propósito do livro: defender seu serviço e autoridade ministerial. Palavras-chave: conforto, segurança. Versículo-chave, 2 Coríntios 12, 19. Lugar principal, a cidade de Corinto. Deus os abençoe.